Senhor, tem misericórdia de nós, seu povo. Señor, ten misericordia de nosotros. Aclara-nos a visão de Jesus. Acláranos la visión de Jesús. Queremos ver a glória da sua pessoa e da sua obra. Queremos ver la gloria de su persona y de su obra. Livra-nos de tudo que nos distrai de Cristo. Líbranos de todo de lo que nos distrae de Cristo. Foca nossa atenção de novo em Ti. Concentra nuestra atención nuevamente en ti. Nós te pedimos. Te lo pedimos. Nos dá do Teu Espírito. Danos de tu espíritu. Abre a Tua palavra a nós. Abre tu palabra. Guarda-nos. Guárdanos. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Vamos de novo abrir as nossas Bíblias. Otra vez vamos a abrir a nuestras Biblias Hebreus, capítulo 3. en el libro de Hebreos, capítulo 3. ¿Se escucha atrás? Sí. Vamos ler alguns versículos desse capítulo. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo. Versículo 1. El versículo de número 1, el primer versículo. ¿Hasta? Solo el 1. Só o versículo 1. Bueno. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Versículo 7. El versículo ahora de número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no... ¿El 8? Sim. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Verso 14. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. 15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 7. Versículo 7. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. 3 vezes é citada essa passagem. 3 veces tenemos citada este pasaje. Hoje, se ouvirdes a sua voz, Hoy, si oyeres su voz, não endureçais os vossos corações. no endurezcáis vuestros corazones. A segunda exortação do livro de Hebreus Y la segunda exhortación del libro a los Hebreos tem como foco a vocação celestial. tiene como objetivo la vocación celestial. Nós somos um povo chamado com uma vocação celestial. Nosotros somos un pueblo llamado con una vocación celestial. A igreja é celestial. La iglesia es celestial. A igreja é o povo celestial de Deus. La iglesia es el pueblo celestial de Dios. É o povo da aliança de Deus. Es el pueblo de la alianza de Deus Dios. tem aliança com a igreja. Dios tiene una alianza con la iglesia. Mais de 15 vezes no livro de Hebreus, Y por más de 15 veces en el libro a los Hebreos, o nome Jesus aparece. el nombre Jesús aparece. Na tradução em português, En la traducción en portugués, mais de 15 vezes más de 15 veces, a palavra está sozinha. la palabra está sola. Jesus. Jesús. Não há o termo Senhor, No hay el término Señor, e nem o termo Cristo ni tampoco Cristo, associado à palavra Jesus, asociado a la palabra Jesús. a não ser em alguns versículos. Solo en algunos versículos. Porque a ênfase da Epístola aos Hebreus Porque el énfasis de la epístola a los é Hebreos nos apresentar aquele que é homem, es presentarnos a aquel que es hombre, Jesus. Jesús. Capítulo 3, versículo 1. El capítulo 3, versículo O 1. texto que já lemos El texto que ya leímos nos exorta a considerar a Jesus, nos exhorta a considerar a Jesús, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Então, essa segunda exortação, Entonces, esta segunda exhortación ela tem a ver com a vocação celestial. tiene que ver con la vocación celestial. O sentido da vocação celestial El sentido de la vocación celestial é sermos tornados semelhantes a Cristo. es para que seamos semejantes a Cristo. Ele é o Cristo de Deus. Él es el Cristo de Dios. Ele é o varão perfeito. Él es el varón perfecto. O Espírito Santo foi enviado El Espíritu Santo fue enviado para que todos nós sejamos transformados para que todos nosotros seamos transformados de glória em de glória, gloria en gloria, na medida em que respondemos ao trabalhar do Senhor. a la medida en que contestamos a ese trabajar del Señor. Guardamos sua palavra nos nossos corações. Guardamos su palabra en nuestros corazones.
contemplando a glória do Senhor, contemplando la gloria del Señor, considerando atentamente. considerando atentamente. Então somos transformados de glória em glória. Entonces nosotros somos transformados de gloria en gloria. Esse é o único objeto, Ese es el único o objeto, único alvo, el único blanco, o único foco el único objetivo capaz de nos transformar em nossas vidas cristãs. capaz de nos transformar en nuestras vidas cristianas. Nada pode nos transformar, Nada nos puede transformar a não ser a contemplação de Cristo. que no sea la contemplación de Cristo. Nada pode nos encorajar, Nada nos puede alentar senão a contemplação de sino la Cristo. contemplación de Cristo. Então, lembrando mais uma vez, Entonces, una vez más, a maneira do Espírito Santo la manera con que el Espíritu Santo, para encorajar cristãos veteranos e cansados, para alentar a estos cristianos veteranos y cansados, é uma visão renovada es una visión renovada da pessoa de la e obra persona de y Cristo. obra de Cristo. Isto é tão importante. Y esto es tan importante. E como o Espírito Santo faz isso nessa epístola aos Hebreus? ¿Y cómo es que hace el Espíritu Santo en esta epístola a los hebreos? Ele apresenta esse Jesus Él va a presentar a este Jesús como o apóstolo, como el apóstol, por um lado, por un e lado, o sumo sacerdote, y el sumo sacerdote por outro lado. por otro lado. Essas são as duas grandes visões de Cristo em Hebreus. Estas son las dos grandes visiones de Cristo en Como já Hebreos. falamos, do capítulo 1 Como hablamos ya en el capítulo primero até o capítulo 4, verso 13, hasta el capítulo 4, versículo a 13, ênfase está no apóstolo. el énfasis está en el apóstol. E no capítulo 4, 14, Y después en el capítulo 4, 14 até o capítulo 10, verso 18, hasta 10, 18, toda a ênfase está no sumo todo el sacerdote. énfasis está en el sumo sacerdote. Então é bom tomar essas divisões, Entonces es bueno tomar esas dos para divisiones quando nós lermos dois textos, para cuando vayamos a leer a estos dos textos, essas duas metades da epístola, estas dos metades de la nós epístola, tenhamos isso em conta. tengamos esto en O cuenta. apóstolo El apóstol e o sumo y el sacerdote sumo sacerdote da nossa de confissão. nuestra confesión. Quando nós consideramos atentamente a esse Jesus, Cuando consideramos atentamente a este Jesús, nós respondemos à vocação celestial. nosotros respondemos a esta vocación celestial. Agora, qual é o significado da vocação celestial? Ahora, ¿cuál es el significado de esta vocación celestial? Sabemos que é sermos tornados semelhantes a Cristo. Sabemos que es ser tornados semejantes a Cristo. Mas o capítulo 3 e 4 de Hebreus, Pero el capítulo 3 y 4 a los hebreos, ele usa três expressões, él va a utilizar tres ou expresiones três vezes a mesma o expressão. tres veces la misma expresión. Hoje, se ouvirdes a sua Hoy, voz, si oyeres su voz, não endureçais os vossos no corações. endurezcáis vuestros E é corazones. muito evidente Y es muy que evidente isso não é aleatório. que eso no es aleatorio. Por que o Espírito Santo disse isso três ¿Y vezes? por qué va a decir eso el Espíritu Santo tres veces? Ele não apenas repetiu, Él no hizo apenas una mas repetición, cada vez que a citação é feita, pero cada vez que esta citación es realizada, nossa atenção é chamada para alguma coisa. nuestra atención es llamada para algo más. Então vamos ver quais são as três novamente. Vamos a ver entonces cuáles son las tres otra vez. A nossa vocação celestial Nuestra vocación celestial é, em primeiro lugar, es en primer plano, para sermos edificados casa para Deus. para que seamos edificados una casa para Dios. Versículo 6 Versículo 6 diz que o Filho é fiel sobre a sua casa, va a decir que el Hijo es fiel a su casa. a qual casa somos nós. ¿Y cuál casa somos Se nosotros? guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, Si retenemos hasta el final la confianza que tuvimos en el principio, enquanto se diz: en cuanto mientras se dice, hoje, se ouvirdes a sua voz. hoy si oyeres su voz. Então, essa é a primeira menção. Esa es la primera Nós mención. precisamos ouvir a sua voz Necesitamos oír su voz para sermos edificados casa de Deus. para que seamos edificados casa de Dios. Irmãos, ser edificados casa para Deus Hermanos, ser edificados casa para Dios também não é um assunto automático. también no es nada un tema automático. Você se lembra que citamos pela manhã Acuérdense que a la mañana citamos Efésios 2, Efesios 2, 20 a 22. 20 a
22. onde Paulo diz que nós juntamente A donde Pablo va a decir que nosotros juntamente estamos sendo edificados. estamos siendo edificados. Então há um gerúndio aí, Entonces es un gerundio, há um contínuo a aí. un continuo, una Estamos continuación. sendo edificados Estamos siendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. para la habitación de Dios en el Espíritu. Vamos usar uma linguagem do Velho Testamento para tentar compreender. Vamos a utilizar un lenguaje del Antiguo Testamento para entender mejor. Quando o povo de Deus voltou, quando o povo de Deus foi entregue ao cativeiro babilônico, Cuando el pueblo de Dios fue entregado al cautiverio babilónico, Jeremias, o profeta, lamentava e chorava. Jeremías, el profeta, hacía lamentaciones y lloraba. Ele escreveu as suas lamentações. Y él escribió sus lamentaciones. 5 capítulos. 5 capítulos. A palavra-chave no livro de Y Lamentações la palabra clave en el libro de lamentaciones é errar. es equivocarse, errar. Não, uma palavra hebraica, La palabra es hebraica, hebraica, errar, eja, que significa como. que significa como. Ela aparece várias vezes em Lamentações. Y ella va a aparecer varias veces en el libro de Como se lamentaciones. escureceu o ouro. Cómo se oscureció el oro. Como se mudou o ouro refinado. Cómo se cambió el oro refinado. Como foi entregue a trabalhos forçados aquela que era princesa. Cómo aquella que era princesa fue entregada a trabajos forzados. Como estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas Y cómo están esparcidas por las esquinas de todas las as calles pedras do santuário. las piedras del santuario. Então Jeremias lamentava, Entonces Jeremías hacía porque lamentaciones. a glória de Deus Porque la gloria de Dios estava em meio ao seu povo estaba en medio de su pueblo obscurecido. obscurecida. Como se escureceu o ouro. Y cómo se oscureció el oro. Então Jeremias escreve as suas lamentações. Entonces Jeremías va a escribir sus No lamentaciones. capítulo 5, Y en el capítulo 5, ele diz: ó Senhor, considera o nosso opróbrio, él va a decir, oh Señor, considera nuestro oprobio, nossa vergonha, nuestra vergüenza. porque Israel, Jerusalém estava em ruínas. Porque Israel, Jerusalén estaba en ruinas. Então quando Jeremias escreve essas lamentações, Entonces cuando Jeremías escribe estas lamentaciones, provavelmente ele estava em uma caverna no outeiro do Gólgota, probablemente estaba en una cueva en el otero del Gólgota, contemplando Jerusalém queimando contemplando a Jerusalén que se quemaba, e escrevendo as suas y lamentações. escribía sus E lamentaciones. essa é uma das lamentações. Y esta es una de las lamentaciones. Como estão espalhadas Cómo están esparcidas por todas as esquinas por todas las as esquinas pedras do santuário. las piedras del santuario. Na linguagem do Novo Testamento, Y en el lenguaje del Nuevo Testamento, 1 Pedro capítulo 2, primero Pedro capítulo 2, verso 5, versículo 5, Pedro nos diz que nós somos pedras vivas. Pedro nos va a decir que nosotros somos piedras vivas. Vós mesmos como pedras que vivem, Vosotros mismos como piedras que viven, sois edificados sois casa espiritual. edificados casa espiritual. O desejo de Deus não é edificar o povo judeu, El deseo de Dios no es edificar al pueblo não é judío, edificar a nação de Israel, no es edificar la nación de mas é Israel, edificar a sua igreja, más de edificar su porque iglesia. a sua igreja é o seu testemunho, Porque su iglesia es su testimonio. sua igreja é a sua casa. Su iglesia es su casa. Então, Lamentações capítulo 5, Entonces, Lamentaciones capítulo 5, Jeremias lamenta a destruição da casa de Deus. Jeremías hace esa lamentación de la destrucción de la casa de E diz Dios. que aquelas pedras estavam Y espalhadas. va a decir entonces que aquellas piedras estaban Mas esparcidas. Pedro vai dizer: Pero Pedro va a decir, vós como pedras que vivem, ustedes como piedras que viven, sois edificados uma casa espiritual, sois edificados casa espiritual, para serdes um sacerdócio santo. para que sean un sacerdocio santo. Nós somos o sacerdócio santo. Nosotros somos el sacerdocio Nós, a santo. igreja de Deus, Nosotros, la iglesia de Dios, somos o seu sacerdócio. somos sus E sacerdotes. fomos chamados para oferecermos a Jesus, Y por fuimos, meio de Jesus, y fuimos llamados a ofrecer para Jesús y por medio por de meio de Jesús Jesus, sacrifícios espirituais a Deus. sacrificios espirituales a Dios. Por meio de Jesus Por medio Cristo. de Jesucristo. Então, o chamamento da igreja Entonces, ese llamamiento de la iglesia não é apenas para que nós sejamos pedras vivas, no es solamente para que seamos piedras vivas, mas pedras vivas edificadas juntas. pero piedras vivas
para que seamos edificadas juntas. Oh, irmão, isso é tão importante. Hermano, eso es tan importante. Edificados juntos. Edificados juntos. Se você leu a Epístola aos Efésios com cuidado, Si leímos la epístola a los Efesios con cuidado, você vai ver que a palavra juntamente é muito importante naquela epístola. vamos a ver que esa palabra juntamente es muy importante en aquel epístola. Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente com Cristo nos ressuscitou. Juntamente con Cristo nos E resucitó. juntamente com Cristo nos fez assentar nos lugares Y celestiais. juntamente con Cristo nos asentó en los lugares E celestiales. juntamente estamos sendo Y edificados. juntamente estamos siendo edificados. E junto com todos os santos, Y junto con todos los nós santos poderemos compreender a largura, o comprimento, podemos comprender el ancho, la altura, el A largo, profundidade la e a profundidad, junto com todos os santos. juntos con todos los santos. Então, o primeiro aspecto da vocação celestial, Entonces, el primer aspecto de la vocación celestial aqui em Hebreus, acá en Hebreos é que nós somos chamados es que somos para llamados ser edificados casa de Deus. para ser edificados casa de Dios. Qual a maneira que Deus usa para isso? ¿Y cuál es la manera que Dios usa para eso? Então, mais uma vez, Una vez más, hoje, se ouvirdes a sua hoy si voz, oyeres su voz, não endureçais no os vossos endurezcáis vuestros É corazones. assim que o Senhor edifica a sua casa. De esa manera es como el Señor edifica su A casa, casa do Filho. la casa del Hijo. Você se lembra que quando os sacerdotes e o sumo sacerdote eram ungidos, ¿Se acuerdan cuando los sacerdotes y el sumo sacerdote eran ungidos? Levítico capítulo 8, Levíticos 8, versos 20 a 22. versículos 20 a 22. Se você abrir esse texto, Si abrimos ese texto, você vai ver que depois que o sangue do carneiro da consagração era derramado, vamos a ver que la sangre después, la sangre del carnero que era derramada, o carneiro da consagração, esa oveja de la consagración, veja que nome especial para esse carneiro. vean qué nombre tan especial para esa oveja. Antes ese era carnero. só um carneiro comedor de grama. Antes era solamente una oveja que comía pasto. Agora ele é o carneiro da consagração. Ahora es la oveja de la Que consagración. privilégio para esse carneiro, Qué privilegio para esa oveja, porque ele era uma figura, porque él era una figura, ele era uma sombra, una sombra, um tipo. un tipo. Então, quando o sangue do carneiro da consagração Entonces, cuando la sangre del carnero de esta consagración era derramado, era derramado, parte do sangue era recolhido parte de esta sangre era e recogida era aplicado. y era aplicado. Agora preste atenção para você ver a ordem. Atiendan para ver el orden. Primeiro no lóbulo da orelha direita do sacerdote. Primero en el lóbulo de la oreja derecha del sacerdote. Depois no polegar da sua mão direita. Después en el pulgar de su mano E derecha. depois no polegar do seu pé direito. Y después en el dedo gordo de su pie O que derecho. significa isso? ¿Qué eso significa? Em primeiro lugar, En primer plan, consagração significa morte para aquilo que não é Deus. consagración significa muerte para aquello que no es Antes Dios. aquele carneiro estava solto no pasto. Antes aquella oveja estaba suelta en el Ele podia pasto. comer o que quisesse. Podía comer lo que E quería. podia ir para onde queria. Podía ir a donde Mas quería. agora esse carneiro foi posto no altar. Pero ahora esta oveja fue colocada en un altar. Apresenteis os vossos corpos Presentéis vuestros como um cuerpos sacrifício vivo, como un santo e sacrificio agradável. vivo, santo y agradable. Este é a o Dios. vosso culto racional. Este es vuestro culto Não vos racional. conformeis com este No século. os conforméis con este siglo. Transformai-vos pela renovação da Transformaos vossa mente. por la renovación de vuestro Então, em primeiro entendimiento. lugar, Entonces, en el primer lugar, consagração é consagración ser separado daquilo que não é Deus. es ser apartado de aquello que Quando no nós es Dios. consagramos nossas vidas Cuando a Deus, consagramos nuestras vidas a o Dios, primeiro ato de Deus el primer acto de Dios é morte, es muerte, separação. separación. Muitas vezes nós temos uma ideia tão romântica da consagração. Muchas veces tenemos una idea tan romántica de la consagración. Quando nós colocamos nossos corpos como um sacrifício vivo no altar, Cuando colocamos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo en el altar, a primeira coisa que o sacerdote faz é usar a sua faca. la primera cosa que hace el sacerdote es utilizar a su cuchillo. E esse é o tema de Hebreus 4. Y ese es el tema de Hebreos A 4. palavra de Deus é viva e eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Mais cortante que uma espada de dois gumes. Más cortante que una espada de doble Então o filo. animal era morto. Entonces ese animal era muerto Depois o couro dele era tirado. y después la piel era quitada. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco.
conosco. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Tirar o nosso couro, Quitar nuestra piel, tirar nossas máscaras, quitar nuestras máscaras, expor a nossa vida diante dele. exponer nuestra vida O delante de couro Él. é tirado. La piel es quitada. Nada de aparência exterior. Nada de apariencia exterior. Nada de barulho exterior. Nada de ruido O exterior. que o Espírito Santo busca é a realidade interior. Porque lo que busca el Espíritu Santo es la realidad interior. Então ele tira o couro do animal. Entonces Él va a quitar la piel del animal. Depois com a sua faca ele abre o animal ao meio Y con ese cuchillo Él va a abrir al medio el e animal. separa aquelas entranhas do animal. Y va a apartar entonces todas las entrañas Y va del lavando animal. con agua. Y va lavando con agua. Efésios diz que a igreja é lavada com a lavagem de água Efesios dice que la iglesia es lavada con el lavaje de agua. pela palavra, Por la palabra. para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Para presentar a sí mismo una iglesia gloriosa. Então os sacerdotes lavam aqueles órgãos daquele animal. Entonces el sacerdote lava aquellas vísceras de los animales. A gordura toda oferecida para Deus. Y toda la grasa es ofrecida a Dios. E dependendo do sacrifício, Y dependiendo del sacrificio, parte é comido, alguna parte podía se comer outra parte era y queimada. otra parte se quemaba. Em alguns sacrifícios, En algunos sacrificios, tudo era queimado, todo era quemado, como o holocausto. como en el holocausto. Então, quando aquele sangue do carneiro da consagração Entonces, cuando la sangre de aquella oveja de la era aplicado consagración na orelha direita, se colocaba en el lóbulo derecho, isso significa eso significa que para sermos edificados casa de Deus, que para que podamos ser edificados casa de nós Dios, precisamos ouvir a sua voz. necesitamos oír su voz. Por isso há 3 menções no livro de Hebreus. Y por eso hay 3 menciones en el libro de Los Hebreos. capítulos a los 3 y Hebreos. 4. En los capítulos 3 y Só 4. podemos responder à vocação celestial Solamente podemos responder a la vocación celestial ouvindo a voz do Senhor, oyendo la voz del Señor. pelo Espírito, Por el Espíritu. pela palavra, Por la palabra. sermos edificados casa de Deus. Ser edificados casa de Dios. Então, em primeiro lugar, consagração é morte, Entonces, en el primer lugar, consagración es muerte, é separação. es separación. Estamos surdos para o mundo, Estamos sordos para el mundo estamos atentos ao Senhor. y estamos atentos al Señor. Sangue na orelha direita. Sangre en la oreja derecha. Agora preste atenção para mais uma nota Ahora, aqui. atiendan una cosa más. É aqui que começa todo o serviço espiritual. Acá empieza todo el servicio A espiritual. ordem não pode ser mudada. El orden no puede ser cambiado. Primeiro na orelha direita. Primero en la oreja derecha. Primeiro ouvir ao Senhor. Primero oír al Señor. Depois no polegar da mão direita, Después en el pulgar de la mano que derecha, fala das nossas obras. que habla de nuestras obras. Aquilo que nós fazemos. Lo que nosotros hacemos. Aquilo que nós estamos envolvidos. En lo que estamos involucrados. Nós ouvimos o Senhor. Oímos al Foi Señor. o Senhor quem nos chamou. Él que nos ha Foi o llamado. Senhor quem nos envolveu. Él que nos involucró. Ou nós recebemos atividades delegadas por outros. O nosotros recibimos actividades que fueron delegadas por otras personas. Então ouvir ao Senhor Entonces, oír al é Señor o primeiro ato na consagração. es el primer acto o hecho en la consagración. Depois então a mão Y después entonces la mano fala da obra. habla de la obra, Aquilo que nós estamos envolvidos. lo que nosotros estamos involucrados. Amados, nós corremos um risco tão grande Amados, corremos un gran riesgo de estarmos envolvidos com coisas de Deus, de estarmos involucrados con las cosas de Dios, mas que não é o chamamento de Deus pero que para no, nós. que no es el llamamiento de Dios para nosotros. Paulo diz que no dia do Senhor, Pablo dijo que en el día del Señor o fogo provaria a obra de cada um. el fuego iba a probar la obra de cada uno. Então, se nós não ouvimos o Senhor, Entonces, si nosotros no oímos al Señor, mas nos envolvemos Pero- com a obra, pero estamos involucrados con la obra, então essa palha será queimada. entonces esa paja será quemada, Porque nós não ouvimos o Senhor. porque no oímos al Señor. Então, depois, segundo plano, nós vemos a mão. Entonces, en el segundo plan vimos la mano E depois os pés. y después los Que, pies, claro, que obviamente fala dos nossos caminhos. habla de nuestros Os caminos, caminhos por onde andamos los caminos por a donde devem caminamos. ser resultado de ouvir ao Senhor. Ellos tienen que ser un resultado del oír del Señor. Então, hoje, se ouvirdes a sua voz, Entonces, hoy si oyeres su voz, não endureçais no os vossos endurezcáis corações. vuestros corazones. Porque é assim que nós somos edificados, casa de Deus. Porque así somos edificados casa de Dios. Então, há 3 aspectos da nossa vocação celestial. Entonces hay 3 aspectos para nuestra vocación celestial. Aqui nos capítulos
3 e 4 de Hebreus. aquí en los capítulos 3 y 4 a O los primeiro é Hebreos. que a nossa vocação celestial El primer es que nuestra vocación celestial é sermos edificados uma casa para Deus. es que seamos edificados una casa para Dios. E para isso precisamos ouvir sua voz. Y para eso necesitamos O oír su segundo voz. aspecto da Y el vocação segundo celestial. aspecto para la vocación celestial, Versos 14 e 15. versículos 14 y 15. Nos temos tornado participantes de Cristo. Nos volvemos participantes de Cristo. E nós já chamamos a atenção dos irmãos Y ya les pedimos atención para a palavra participante, para esta palabra que participantes, significa integrar algo, que significa hacer parte de algo. não apenas contemplar, No solamente contemplar, mas fazer parte de algo. pero participar de algo. Quando o capítulo 2, verso 14, Cuando el capítulo 2, versículo 14, diz que os filhos têm participação, dice que los hijos tienen participación. e também diz que o filho participou. Y también va a decir que el hijo ha participado. O filho, o Senhor Jesus, El hijo es el Señor Jesús. participou Participó de carne e sangue. de carne y Isso sangre. significa que ele foi um homem real. Eso significa que él fue un hombre Não tinha uma real. aparência de homem Él no tenía apenas. solamente una apariencia Era de um hombre. homem de carne, ossos e sangue. Era un hombre con carne, huesos y Ele sangre. participou. Él participó. Assim também a mesma palavra Así también la misma é palabra usada no capítulo 3, verso 14. es utilizada en el capítulo 3, versículo Nós somos 14. participantes. Nosotros somos participantes de Cristo. Graças ao Senhor por isso. Gracias al Señor por esto. Se ouvimos a sua voz, Si oyeres hoy su voz, nós nos tornamos participantes de nosotros Cristo. nos volvemos participantes de Cristo. Por isso o verso 15 repete a mesma Y expressão. por eso el versículo 15 va a repetir la misma cosa. Hoje, se ouvires Hoy a sua si voz. oyeres su voz, Para sermos participantes de Cristo, para que podamos ser participantes de Cristo, para que possamos ter o seu caráter formado em nós, para que su carácter pueda ser formado en nós nosotros, precisamos ouvir a sua voz. necesitamos oír su voz. Nós já somos de Cristo, Ya somos de já Cristo. temos a vida de Cristo, Ya tenemos la vida já de temos a Cristo. natureza de Ya Cristo, tenemos la naturaleza de Cristo. mas precisamos ter o caráter de Cristo. Pero necesitamos tener el carácter de Cristo. Natureza não é igual a caráter. Naturaleza no es la misma cosa que carácter. Caráter é uma natureza que passou por disciplina. Carácter es una naturaleza que ha pasado por disciplina. Todos os filhos de Deus têm a natureza de Deus, Todos los hijos de Dios tienen la naturaleza de mas Dios, nem todos têm o caráter de pero Cristo. ni todos tienen el carácter de Cristo. Porque é muito difícil equacionar a vida cristã. Porque es muy difícil hacer una ecuación de la vida cristiana. Mas eu queria sugerir para os irmãos uma equação: Pero quería acá hacer una sugerencia de una ecuación. vida Vida mais Mas disciplina disciplina é igual igual a caráter. caráter. Por isso o capítulo 12 de Hebreus foi escrito. Y por eso el capítulo 12 de Hebreos a los Hebreos fue O escrito. pai disciplina os filhos a quem ama. El padre disciplina a los hijos a quien Ele ama. açoita todos que ele recebe por filho. Él va a azotar a los hijos a quien Se recibe nós não por estamos hijo. debaixo da sua correção, Si no estamos bajo su disciplina, nós somos bastardos e não somos filhos. bastardos y no hijos. Que filho há quem o pai não ¿Y corrige? cuál es el hijo que el padre no va a corregir? Mas há uma exortação no capítulo 2, Pero hay una exhortación en el capítulo dizendo que 2, nós devemos estar em muito maior submissão diciendo que debemos de estar en una sumisión mucho más grande ao Pai dos Espíritos, al Padre de los que nos Espíritus, disciplina para aproveitamento, que nos disciplina para aprovechamiento, para sermos participantes. para que podamos ser participantes. Viu de novo a mesma palavra? ¿Viste otra vez la misma Participantes. palabra? Participantes Da sua santidade. de su santidad. Então, vida mais disciplina Entonces, vida más é disciplina igual a caráter. es igual a carácter. Você quer ter um filho sem caráter? ¿Quieres tener un hijo sin carácter? Então não discipline o Entonces seu filho. no discipline a su hijo. Mas quando nós somos disciplinados por Deus, Pero cuando somos disciplinados por o Dios, caráter do filho é formado em el nós. carácter del hijo es formado en Tão nosotros. importante isso. Tan importante es Ouvir a sua voz. oír su voz, Sermos disciplinados pelo Senhor. ser disciplinados por el Para podermos Señor, ser participantes do caráter de para que Cristo. podamos ser participantes del carácter de Esse é o Cristo. segundo aspecto da vocação Y celestial. este es el segundo aspecto de la vocación E o terceiro celestial. e último. Y el tercer y último, Capítulo 4, verso 7. capítulo 4, versículo 7. Se os irmãos observarem o contexto, Si los hermanos observaren el contexto, o contexto é o descanso de Deus. el contexto es el descanso de Esse Dios, repouso de Deus. ese reposo.
de Dios. A partir do capítulo 4, Y a partir entonces del capítulo o 4, repouso de Deus é apresentado. el reposo de Dios es presentado. Deus descansou Dios de descansó todas as suas de obras. todas sus obras. Deus descansou na pessoa de Cristo. Dios descansó en la persona de Cristo. Nós cristãos não guardamos o sábado, Nosotros cristianos no vamos a guardar los sábados, porque o sábado nos guarda. porque el sábado nos guarda. Cristo é o nosso sábado. Cristo es nuestro sábado. Cristo é o nosso repouso. Cristo es nuestro Nós reposo. estamos em Cristo. Nosotros estamos en Ele é o repouso de Deus. Él es el reposo de Dios. Mas o nosso chamamento Pero nuestro llamamiento significa entrarmos nesse repouso, significa entrar en este reposo. não apenas estando em Cristo, No apenas estando en Cristo, mas tendo Cristo formado em nós. pero teniendo a Cristo formado en nosotros. Porque dos aspectos é o descanso objetivo. Porque uno de los aspectos es el descanso objetivo. Nós estamos em Cristo. Nosotros estamos en Cristo. Fato Un hecho imutável. inmutable. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. Mas a segunda necessidade Pero la segunda é necesidad que Cristo es que Cristo seja formado em nós. sea formado en Não nosotros. apenas que Cristo esteja em nós. No apenas que Cristo esté en nosotros. Cristo está em Él nós. está en nosotros. Romanos 8, 9 é tão claro. Romanos 8, 9 nos da mucha claridad. Cristo está em vós. Cristo está en vosotros. Mas Gálatas 4, 19 Pero Gálatas 4, 19 diz que Cristo precisa ser formado em nós. va a decir que Cristo necesita ser formado en nosotros. Você vê a diferença? Podemos ver la diferencia. Uma coisa é ter a vida e a natureza de Cristo. Una cosa es tener la vida y la naturaleza de Cristo. Outra coisa Otra é cosa ter o caráter de Cristo. es tener el carácter de Cristo. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Y este es el trabajo del Espíritu Santo. Então, o terceiro aspecto Entonces el tercer da aspecto nossa vocação de celestial nuestra vocación é entrar no celestial repouso de Deus. es entrar en el reposo Esse de repouso Dios. que é Cristo. Ese reposo que es Mas Cristo. aqui não é uma entrada objetiva. Pero aquí no es una entrada É uma objetiva, entrada subjetiva. es una entrada subjetiva. É uma entrada em nossa experiência. Es una entrada en nuestra experiencia. Cristo é o repouso de Deus. Cristo es el Deus reposo de descansou em Dios. Cristo. Dios descansó en Mas Cristo. nós descansamos em Cristo. Pero nosotros descansamos en O Cristo. nosso cansaço tem um nome. Nuestro cansancio tiene un nombre. Eu. Yo. Esse é o nosso cansaço. Este es nuestro cansancio. O nosso descanso tem um nome. Nuestro cansancio tiene un nombre. Nosso descanso tem um nome. Nuestro descanso tiene un nombre. Cristo. Cristo. Ele é o nosso descanso. Él es nuestro descanso. Precisamos entrar nele, Necesitamos entrar en Él, na experiência. en la experiencia. Nós já estamos nele, Nosotros ya estamos Ele já en está Él. no nosso Él ya espírito. está en nuestro espíritu, mas precisamos entrar nele pero necesitamos entrar en com Él, tudo que nós somos. con todo lo que somos. Nossos afetos, Nuestros afectos, nossa mente, nuestra mente, nossa vontade, nuestra voluntad, tudo que há em nós. todo lo que hay en nosotros. Entrar no repouso de Deus. Entrar en el reposo de Dios. Esse povo que saiu do deserto, Este pueblo que salió del desierto, ele foi beneficiário do sangue de Cristo. él fue beneficiario de la sangre de Cristo. Claro, na tipologia. Claro, en la O tipología. sangue do cordeiro da Páscoa foi derramado. La sangre del cordero de la Pascua fue derramada. Eles comeram a carne do Y ellos cordeiro. comieron la carne del cordero. Isso significa Cristo em vós. Eso significa Cristo en vosotros. Alimentaram do cordeiro. Alimentado en el Mas cordero. quando eles foram para o deserto, Pero cuando fueron al desierto, todo o ser deles foi exposto. todo el ser de ellos fue E eles expuesto. murmuraram contra Y Deus. ellos murmuraron en contra de 10 Dios. vezes. 10 veces. Número 10 na Bíblia El número 10 en la Biblia fala de pleno testemunho. habla del pleno testimonio. 2 mãos cheias. 2 manos llenas. Pleno testemunho. Pleno testimonio. 10 vezes eles murmuraram. 10 veces ellos murmuraron. Não foram transformados. No fueron Não transformados. entraram no descanso de Deus. No entraron en el Toda descanso aquela de geração Dios. morreu no deserto. Y toda aquella generación se murió en el desierto. Menos Josué e Caleb. Menos Josué y Caleb. E os ossos de José. Y los huesos de José. Esses entraram no descanso. Estos entraron en el descanso. Porque creram na palavra do Porque Senhor. creyeron en la palabra del Señor. Graças ao Senhor pela sua palavra. Gracias al Señor por su palabra. Esse é um instrumento para entrarmos no descanso. Ese es el instrumento para que podamos Por isso, entrar en el capítulo 4, descanso. verso 2, Y por eso capítulo 4, versículo 2, diz que a palavra que aquela geração do deserto ouviu va a decir que la palabra que aquella generación en el desierto escuchó não foi aproveitada por ele. no fue aprovechada por ellos. Ó, irmão, por favor, Hermanos, por favor,
preste atenção nesse Atiendan versículo. en ese versículo. Nós também ouvimos a palavra do Nosotros también oímos la palabra Senhor. O del Espírito Señor. Santo é incansável em falar conosco. El Espíritu Santo es incansable a hablar Ele con fala nosotros. conosco 24 horas Él por habla dia. con nosotros 24 horas al día. Mas se nós não retivermos a sua palavra, Pero si no retenemos su se não palabra, obedecermos o seu si no falar, obedecemos su a hablar, unção que vos ensina a respeito de todas as coisas, la unción que nos enseña respecto de todas las verdadeira, cosas es verdadera, não é falsa. no es falsa. Permanecei nele, Permaneced en como él, ela vos ensinou. como ella os ha Então, se nós não enseñado. ouvimos esse falar do Senhor, Y si no oímos este hablar en el a Señor, palavra que ouviram la palabra que oyeron não lhes aproveitou, no les va a aprovechar, porque não foi misturada com a fé, porque no fue mezclada con não fe, foi acompanhada com a fé. no fue acompañada con la fe. Aqui eu quero usar uma figura Acá quiero usar una figura da odontologia. de la odontología. Faz muito tempo que eu não pratico odontologia. Hace mucho que no practico la odontología. Vamos praticar um pouco agora. Vamos a practicar algo ahora. Tem algo que o dentista usa Hay algo que el dentista utiliza que se chama amálgama de prata. que se llama amálgama de plata. Por ¿Cómo? Amalgama de plata. lado você tem uma liga, Y por un lado tenemos una mezcla, com alguns metais, una ligadura con algunos metales, principalmente a prata. principalmente la plata. Pouco de estanho, Algo de às estaño, vezes pouco de cobre, quizá un poco de os cobre, metais. algunos metales. De outro lado você tem o mercúrio, Y de otro lado tenemos el que mercurio, também é um metal, que también es un metal naquela forma líquida. en forma líquida. Enquanto a liga de prata está aqui, Y mientras esta liga la mezcla de plata está de un lado, aquele pó, esse polvo, e o mercúrio está y aqui, el mercurio del otro lado, nada acontece. no pasa nada. Mas a hora que você mistura os dois, Pero cuando mezclamos los dos, você tem só 7 minutos tenemos solamente 7 minutos para fazer o seu trabalho para hacer su trabajo e restaurar aquele dente. y restaurar aquel diente. Senão ele vai ficar tão duro Si no, él se va a quedar tan como duro uma rocha. como una roca. Ele não é mais maleável. Y él no va a ser más maleable. Assim é a palavra de Deus. Y así es la palabra de Dios. A palavra de Deus tem uma expectativa de vida. La palabra de Dios tiene una expectativa de vida. Quando Deus fala conosco, Cuando Dios habla con em nosotros, qualquer situação, en cualquier a situación, palavra de Deus tem um período de vida, esta palabra de Dios tiene un periodo de uma vida, expectativa de vida. una expectativa de vida. Se nós não agarramos essa Y si palavra, no agarramos esta se palabra, nós não misturamos essa palavra si com no fé, mezclamos esta palabra con fe, então tudo é perdido. entonces todo es perdido. O Senhor tem que nos falar de novo, Y Él nos va a tener que volver a decir, para então nós ouvindo a sua palavra, para que entonces, oyendo su palabra, apeguemos com firmeza as agarremos verdades ouvidas. con firmeza las verdades oídas. Então assim é o trabalho da palavra Y de así Deus. es el trabajo de la palabra de Então o Dios. verso 2 trata da palavra. Entonces el verso 2 trata de la Não há palabra. problema com a palavra. No hay ningún problema con la Deus palabra. não retém a sua palavra de nós. Dios no va a retener su palabra de Ele nosotros. já nos falou totalmente no seu Filho. Él ya nos ha hablado totalmente en su E Hijo. Ele nos fala dia a dia pelo seu Y Espírito. cada día nos habla por su O Espíritu. problema está conosco. El problema está con nosotros. Não retermos a sua palavra. No retenemos su palabra. Misturar com fé. Mezclar con fe. Fé. Fe. O verbo crer, El verbo creer na língua original, en su lengua original significa significa estar unido a, estar unido a, estar aderido estar a. adherido a. Que linda palavra, não é? Qué linda palabra. Quando nós falamos cremos em Cristo, Cuando hablamos creemos en Cristo, nós estamos dizendo, estamos hablando, estamos diciendo, unidos a Cristo. estamos unidos a Cristo. Cristo e nós somos um. Cristo y nosotros somos uno. Crer em Cristo. Creer en Cristo. Crer na sua palavra Creer en su palabra significa ligar tudo que há em nós significa ligar todo lo que hay en à nosotros palavra falada. a la palabra hablada. E como nós sabemos se nós estamos crendo na palavra ou não? ¿Y cómo podemos saber si estamos creyendo en la palabra o no? Aqui há um teste muito importante. Acá hay un test muy importante. Como nós sabemos se estamos crendo na palavra ou não? ¿Cómo podemos saber si estamos creyendo en la palabra o no? Obediência. Obediencia. Se estamos obedecendo ao Senhor, Si estamos obedeciendo al é Señor, porque cremos na es sua porque palavra. creemos en su palabra. Se não obedecemos ao Y si Senhor, no obedecemos al é Señor, porque nós não cremos es porque na no sua creemos palavra. en su palabra. Veja como o capítulo 3 faz um intercâmbio. Vean cómo el capítulo 3 hace un intercambio. Vamos ler primeiro o versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años?
¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Guarde primeiro essa palavra pecaram. Guarden primero esta palabra pecaron. Aquele povo pecou no deserto. Ese pueblo pecó en el Que desierto. tipo de pecado? ¿Qué clase de pecado? O que significa esse pecado? ¿Qué significa ese pecado? Vamos olhar o verso 18. El 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Você viu essa palavra? ¿Vieron esta palabra? Viu qual foi o pecado? ¿Cuál fue el pecado? Desobediência. Desobediencia. Não retiveram a palavra do Senhor. No retuvieron la palabra del Señor. Agora preste atenção ainda no verso 19. Atiendan al versículo 19. Y vemos que no pudieran entrar a causa de incredulidad. Que impressionante. Qué impresionante. O pecado deles El pecado de ellos foi a desobediência. fue la desobediencia. Por que eles ¿Y desobedeceram? por qué ellos desobedecieron? Porque eles não creram. Porque no creyeron. Crer é obedecer. Creer es O obedecer. teste da nossa fé El test de nuestra é fe a obediência. es la Se obediencia. nós levamos Deus a sério, Si levamos a Dios en serio, nós obedecemos a Deus. le obedecemos a Dios. Se não levamos a palavra de Deus a Si sério, no levamos la palabra de Dios en então não serio, temos compromisso de obediência. entonces no hay compromiso de A palavra de obediencia. Deus é para o nosso entretenimento, La palabra de Dios entonces solamente para nuestro Gastarmos entretenimiento. Es para gastar tiempo, não para obedecer. pero no para obedecer. Você lembra o que Samuel disse para Saul? ¿Se acuerdan lo que dijo Samuel a Saúl? O obedecer é melhor do que o sacrificar. El obedecer es mejor que el sacrificar. Obedecer é melhor que a gordura de carneiro. Obedecer es mejor que la grasa de las ovejas. Atender é melhor que a gordura de carneiro. Atender es mejor que la grasa de las ovejas. Atender. Atender. Ouvir. Oír. Obedecer. Obedecer. Oh, irmãos, quão necessária é essa lição. ¿Cuán necesaria es esta Se lección? nós não obedecermos a palavra revelada do Si Senhor, no obedecemos la palabra revelada del palavra Señor, escrita do la Senhor, palabra escrita del a Señor, visão de Cristo que tem sido aberta para la nós, visión de Cristo que ha sido os abierta a princípios de nosotros, Deus na sua los palavra, principios de Dios en su então nós palabra, não cremos na sua palavra. entonces no creemos en su Não palabra. importa que nós nos chamemos de crentes, No importa que tenemos ese nombre de isso creyentes. não significa nada. Eso no querido. significa nada. O que significa é se nós obedecemos a palavra do Solamente Senhor, hay un significado si nosotros obedecemos a esta palabra para que de nós Dios, entremos no descanso. para que podamos entrar en el descanso. Muitos se chamam crentes, Entonces, muchos se dicen creyentes, mas poucos obedecem a palavra pero do Senhor. pocos obedecen a la palabra del Señor. Então, o versículo 12 e 13 Entonces, el versículo 12 y 13 do capítulo 4 del capítulo 4 vai falar sobre a maravilhosa palavra de Deus. va a decir sobre la maravillosa palabra de Dios. E aqui nós vamos tirar a terceira lição. Y vamos aquí a quitar la tercera lección. Como nós entramos no repouso de Deus? ¿Cómo nosotros entramos en el reposo de Dios? Pela palavra. Por la palabra. Que instrumento maravilhoso é a palavra. ¿Qué instrumento maravilloso es la A palavra palabra? é o instrumento para nos introduzir no descanso de Deus. La palabra es el instrumento que nos va a introducir al descanso de Dios. Se você ver o contexto, é tão claro. Si vemos el contexto, está muy claro. Davi não deu repouso. David no dio reposo. Verso 7. Versículo 7. Josué não deu verdadeiro repouso. Josué no dio el verdadero reposo. Verso 8. Versículo 8. Verso 11. Y el 11. Esforcemos-nos por entrar naquele repouso. Esforcémonos por entrar en aquel reposo. Algumas traduções dizem apressemo-nos. Algunas traducciones dice apresurémonos. A ideia é que sejamos rápidos Y la idea es que sea algo rápido. e façamos um esforço Y que hagamos un para esfuerzo entrar no descanso. para entrar en ese Porque o descanso. descanso é Cristo. Porque el descanso es Mas nós Cristo. precisamos subjetivamente, Pero necesitamos subjetivamente, na nossa en experiência, nuestra experiencia, entrar no descanso que é Cristo. entrar en ese descanso que es Cristo. Então a maneira de entrar nesse descanso Entonces la manera de entrar en ese descanso é a palavra de Deus. es la palabra de Dios. Aquele povo do deserto não entrou no descanso Aquel pueblo en el desierto no entró en el descanso porque não creu na palavra de Deus. porque no creyó en la palabra de Não Dios misturou com fé. y no mezcló con fe. Então nós temos verso 12 e 13. Entonces tenemos acá los versículos 12 y 13, Tão lindos. tan lindos. A palavra de Deus La palabra de Dios é viva, es viva porque Deus é vivo. porque Dios es vivo. Como sua palavra não seria viva? Y como su palabra no A iba a ser palavra viva. dele La palabra de É él igual a Ele. es igual a él. As palavras que eu vos tenho dito Las palabras que os he dicho são son espírito espíritu e são y son vida. vida.
A palavra de Deus é La palabra de viva Dios es viva quanto à sua natureza. en cuanto a su naturaleza E é eficaz y también es eficaz quanto à sua operação. en cuanto a su operación. Ela é viva Él es viva e é eficaz. y es eficaz. Então não há como não ver nesses dois versos Entonces no hay como no ver en esos dos versos aquele pano de fundo do altar, el paño que está por detrás como fondo en el altar, del altar, onde o sacrifício era oferecido. a donde el sacrificio era E o ofrecido. sacerdote tomava aquela faca. Y el sacerdote tomaba aquel cuchillo. A palavra original aqui no verso 12 La palabra original en el versículo 12 não é espada. no es espada, Porque espada para nós porque espada para é um nosotros instrumento de guerra, es un instrumento de um guerra, instrumento de batalha. un instrumento de A batalla. palavra aqui é adaga, Pero la palabra acá es adaga, que é uma pequena faca, que es un pequeño cuchillo, pequena entre aspas, pequeño entre comillas, mais ou menos um côvado, más o menos un em cóvado. torno de 45 centímetros. Un codo, disculpe, más o menos 45 centímetros, un codo. E essa faca, Y este cuchillo, essa adaga, esta adaga, daga, bueno. é a que o sacerdote usava para dissecar o sacrifício. Esta daga era lo que el sacerdote utilizaba para disecar el sacrificio. Então, a comparação que é feita aqui Y la comparación que es hecha aquí é que a palavra de Deus, es que la palabra de Dios ela é uma faca do sacrifício. es el cuchillo del sacrificio. Diferente de Efésios 6, Distinta de Efesios que 6, fala sobre a espada do Espírito, que habla sobre la espada del Espíritu, que é a palavra de que Deus, es la palabra de Dios para a batalha espiritual. para la batalla espiritual. Mas não é este o contexto aqui. Pero no es este el contexto. Aqui é a Aquí. faca do sacrifício, Acá ese cuchillo del sacrificio penetrando em nós. entrando en A nosotros, palavra acolhida por nós. la palabra acogida en nosotros. Tiago 1:21 Santiago 1:21 diz assim: va a decir: despojando-vos de toda maldade, despojándonos de toda la maldad, acolhei. acoged, recibid Com mansidão. con mansedumbre A palavra em vós implantada. la palabra implantada en vosotros. Ela é poderosa para salvar as vossas Él almas. es poderosa para salvar vuestras almas. Poderosa para salvar vossas almas. Poderosa para salvar vuestras Tiago almas. escreveu para crentes. Santiago escribió para creyentes. Não escreveu para o mundo. No escribió para el mundo. Escreveu para os seus irmãos. Escribió para sus E hermanos. diz que a palavra de Deus é poderosa para salvar nossas Y almas. dijo que la palabra de Dios era poderosa para salvar nuestras almas. Você viu a importância disso? Vimos la importancia Nosso de eso. espírito já foi regenerado. Nuestro espíritu ya fue O regenerado. Espírito de Deus já habita no nosso El espírito. Espíritu de Dios ya habita en nuestro Mas espíritu. nossas almas Pero nuestras almas precisam ser salvas. necesitan ser salvadas. Passo a passo. Paso a paso. Salvas em que sentido? ¿En qué sentido? No sentido de transformação. En el sentido de No transformación. sentido de termos o caráter de Cristo. En el sentido de tener el carácter de Em nossos Cristo. pensamentos, En nuestros nossos pensamientos, sentimentos, nuestros nossos sentimientos, desejos, nuestros como já temos deseos, falado tanto. como hemos hablado Essa é a tanto. salvação da alma. Esta es la salvación del alma. E é para isso que a palavra de Deus foi enviada. Y para eso es que la palabra de Dios fue enviada. Inclusive para a geração do deserto. Inclusive para la generación del Se eles desierto. agarrassem nela, Si ellos tuvieran agarrado de esta palabra, como Josué e Caleb, como Josué y Caleb, Caleb pôde dizer: Caleb pudo decir: hoje eu tenho 80 anos. hoy yo tengo 80 E o meu años, vigor é o vigor de quando eu tinha 40. pero mi vigor es el mismo de cuando yo tenía 40. Dá-me este monte. Dame este monte. Esse é Caleb. Este es Caleb, Porque ele agarrou a palavra de Deus. porque él agarró esta palabra de A palavra de Dios. Deus é viva La e palabra de eficaz. Dios es viva y eficaz. E Caleb entrou na herança. Caleb entonces entró, Caleb recibió entrou esta herencia, no descanso. entró en el descanso, Recebeu a sua herança. recibió su herencia. Esse é o nosso chamamento. Este es nuestro llamamiento. Então, o instrumento para entrarmos no descanso Entonces, el instrumento para que podamos entrar É a en ese palavra descanso viva e eficaz es de la Deus. palabra viva y eficaz Agora de veja Dios. qual é a natureza da operação dela. Pero vamos a ver entonces cuál es la naturaleza de la operación de ella. Ela vai dividir alma de espírito. Y ella va a dividir alma de espíritu. Como é difícil entender a dicotomia. ¿Cómo es difícil entender esta dicotomía? Alguns creem que espírito e alma são a mesma coisa. Para algunos creyentes, espíritu y alma es la misma Mas se cosa. eles são a mesma coisa, Pero si es la misma cosa, como eles podem ser separados? ¿cómo ellos pueden ser apartados?
A palavra de Deus vai dividir alma de Y la espírito. palabra de Dios va a ser la división entre alma y espíritu. Porque alma e espírito não são a Y mesma porque alma y espíritu no son la misma cosa. 1 Tessalonicenses 5:23 Primero Tesalonicenses 5:23 diz que o Deus da paz vos conserve íntegros em tudo, va a decir que el Dios de paz os conserve íntegros en todo. e o vosso espírito, alma e Y corpo. vuestro espíritu, alma y cuerpo. Se espírito e alma são a mesma coisa, Si es que espíritu y alma son la misma então cosa, basta falar espírito e corpo, podría haber dicho entonces solamente espíritu y cuerpo, ou só alma e o corpo. solamente alma y cuerpo. Por que espírito, alma Pero ¿por e qué corpo? espíritu, alma y cuerpo? Porque o homem é tripartido. Porque el hombre es tripartito. Deus nos criou com um espírito humano, Dios nos ha creado con un espíritu humano, onde a nossa comunhão com Deus a é donde realizada. nuestra comunión con Dios es realizada. Deus nos criou com uma alma humana Dios nos creó con un alma humana que reveste o nosso espírito, que reveste nuestro espíritu, onde esse espírito deveria ser expressado. donde ese espíritu debería de ser Os nossos expresado. pensamentos, Nuestros pensamientos, isso é alma. esto es alma. Os nossos desejos, Nuestros deseos, nossa vontade, nuestra voluntad, Isso é alma. esto es alma. nossos sentimentos Nuestros sentimientos, Afeições. nuestras afecciones, Isso é alma. esto es alma. e o nosso corpo, Y nuestro cuerpo veículo externo, es un vehículo externo para então nos contactarmos uns com os outros, para que podamos contactarnos unos con otros, percebermos as coisas para que exteriores, podamos percatarnos de las cosas exteriores, através desses 5 sentidos. a través entonces de estos 5 sentidos. Assim Deus criou o homem. Así Dios creó el hombre. Agora, quando o homem pecou, Pero cuando el hombre pecó, aí o espírito e a alma, el espíritu y el alma, em primeiro lugar o espírito, en primer lugar, el espíritu entrou em morte. entró en muerte. O que é morte? ¿Qué es muerte? Morte é separação. Muerte es separación. Quando aquele casal desobedeceu a Deus Cuando aquella pareja desobedeció a e Dios comeu da árvore que o Senhor ordenou não comesse, y comió del árbol que el Señor ordenó que no comiera, eles morreram ellos murieron instantaneamente. instantáneamente. O espírito morreu. El espíritu se murió. Quando ouviram a voz de Deus, Cuando oyeron la voz de Dios, Adão teve medo. Adán tuvo miedo. Antes ele tinha prazer, Antes él se complacía, agora ele teve medo ahora tiene e miedo se escondeu, y se porque escondió seu espírito estava morto. porque su espíritu estaba Não muerto podia mais ter comunhão. y él no podía más tener Deus não comunión. era mais uma alegria para Adão. Dios no era más una alegría Deus no era para un prazer Adán. para Adán. Dios no se complacía más en Adán. Adão teve medo de Deus. Adán tuvo miedo de Dios. E assim a sua alma entrou em uma confusão total. Y así entonces su alma entra en una confusión total. Deus não criou o homem carnal. Dios no ha creado el hombre carnal. Mas quando o pecado entrou na alma do homem, Pero cuando el pecado entró en el alma humana, esse se torna carnal. él se volvió carnal. Então em Gênesis 3, Entonces en Génesis 3 você tem a entrada do pecado. tenemos la entrada del pecado. Gênesis 3. Génesis 3. Mas em Gênesis 6, Pero en Génesis 6 o assunto está pior. el tema se empeora. Agora aquele pecado que entrou na alma Aquel pecado que entró en el alma tornou o homem carnal. hizo al hombre carnal. Então em Gênesis 6 o Senhor diz: Y en Génesis 6 el Señor va a o decir: meu espírito não agirá para sempre no homem, mi espíritu no actuará para siempre con el porque hombre, este é carnal. porque él es carne, E serão seus dias y 120 serán anos. sus días 120 años. E depois em Gênesis capítulo 11, Después en Génesis capítulo 11 nós temos a Torre de Babel, tenemos la torre de Babel, que é um tipo do mundo. que es un tipo del mundo. Pecado em Gênesis 3, Pecado en Génesis 3, carne em Gênesis 6 carne en Génesis 6 e mundo em Gênesis 11. y mundo en Génesis O 11. pecado, a carne e o mundo. El pecado, la carne y el mundo. Primeiro um casal pecou. Primero una pareja pecó. Em Gênesis 6 todos os homens são carnais. En Génesis 6 todos los hombres son E carnales. sabe o que é pior do que um carnal? Y peor que un carnal, São muitos carnais son juntos. muchos carnales juntos. E isso é Gênesis 11. Eso es Génesis A 11. Torre de Babel. La torre de Babel. Os carnais se reúnem Los carnales se e reúnen diz assim: façamos uma torre y van a decir: hagamos una torre para tornar o nosso nome célebre. para hacer nuestro nombre Você célebre. viu o que isso significa? ¿Vieron lo que significa? Esse é o pecado de Lúcifer. Ese es el pecado de Lucifer. Tornar o seu nome Hacer célebre. su nombre célebre. Aspirou ir ao trono de Deus. Aspirar ir al trono de Dios. Assentar-se no trono de A Deus. sentarse en el trono de Dios. Esse foi o pecado de Lúcifer. Y este fue el pecado de E foi o Lucifer. pecado da geração de Babel. Y también fue el pecado de la generación de Babel.
queimemos os tijolos. Vamos quemar los ladrillos. A edificação de Deus não é feita com tijolos, La edificación de Dios no se hace con ladrillos, se faz com pedras. se hace con piedras. Mas eles queimaram aqueles tijolos, Pero ellos quemaron aquellos ladrillos, frutos do seu esforço, frutos de su para erguer uma esfuerzo. torre Eligieron e una tornar torre célebre o seu nome. para volver célebres sus nombres. Esse é o mundo. Ese es el mundo. Então, quando a palavra de Deus é enviada a nós, Entonces, cuando la palabra de Dios es enviada a ela vai nosotros, separar espírito de ella va a alma. separar espíritu de alma. Porque enquanto os dois estão mesclados, Porque en cuanto los dos están mezclados, esse é um perigo tremendo. es un peligro tremendo. Nós podemos mesmo tentar servir a Deus Podemos hasta intentar servir a Dios na energia da carne. en la energía de la E carne. isso é muito grave. Y eso es muy grave. Com nossas emoções, Con nuestras emociones, com nossos con sentimentos, nuestros com sentimientos, nossos intelectos, con nuestro intelecto, provocando sentimentos em outros, provocando sentimientos en otras personas, serviço na alma. servicio en el alma. O que Deus busca é um serviço espiritual. Pero lo que Dios busca es un servicio en el Não é um espíritu. serviço que enleve as nossas almas, No es un servicio que va a hacer con que nuestras almas se queden mas é um livianas, serviço genuinamente espiritual. pero es un servicio genuinamente Mas se nosso espírito espiritual. não está separado da nossa alma, Pero si el espíritu y alma no están separados, a alma entra no serviço. el alma entra en el E servicio aquilo é interpretado como sendo espiritual. y eso va a ser interpretado como siendo espiritual. Mas não é espiritual. Pero no es espiritual, É carnal. es carnal, É da alma. es del O alma. espírito e a alma não foram separados. El espíritu y alma no fueran Não há apartados. genuinidade. Y no hay una genuinidad. Não é um serviço baseado na revelação. No es un servicio que se basa en la revelación de No Dios. edifica. No edifica. Então, a separação do espírito e alma Entonces la separación del espíritu y del só alma pode ser feita pela palavra de Deus, solamente puede ser realizada por la palabra de porque ela Dios. nos expõe diante dela. Porque ella nos va a exponer delante de Ela ella. nos corta. Ella nos corta. Ela separa Ella o separa terreno do que é celestial, lo que es terrenal de lo que es o celestial. que é carnal do Lo que que é es espiritual. carnal de lo que es O espiritual. que está no terreno da morte Lo que está en el nivel de la e o muerte que está na esfera da y lo que ressurreição. está en la esfera de la Então resurrección. nós podemos nos tornar homens e mulheres espirituais. Entonces podemos volvernos hombres y mujeres espirituales. Paulo escreveu para os coríntios: Y Pablo escribió a los corintios: Vós sois carnais, vosotros sos carnales, crianças em Cristo. niños en Cristo, Leite vos dei a beber. leche os dé a beber. Porque a alma e o espírito nos coríntios, Porque el alma y el espíritu, en el libro de los Corintios, na vida dos coríntios, en la vida de los Corintios, a alma e o espírito el alma y el espíritu estavam todos misturados. estaban todos mezclados. Então aquela igreja era carnal. Entonces aquella iglesia era carnal. Eles tinham toda a palavra. Tenían toda la palabra. 1 Coríntios 1:7. 1 de Corintios 1:7. Em tudo fostes enriquecidos. En todo fuisteis enriquecidos. Toda palabra. En toda la palabra. Todo conhecimento. Todo conocimiento. Não vos falta nenhum dom. No vos falta ningún don. Eles tinham a palavra, Ellos tenían la palabra, conocimiento, todos os dons espirituais todos los dones espirituales e algo mais junto com isso. y algo más junto a eso. A carne. La carne. A carne. La carne. A carne anda junta com tudo isso. La carne camina junta con A todo carne é eso. capaz de lançar mão do dom Y espiritual. la carne es capaz de echar mano del don Como espiritual. você colocar uma espada na mão de uma criança de 3 anos. Si nosotros vamos a poner una espada en la mano de una criatura de 3 años, un cuchillo o espada, Sim, uma ¿cuál de los espada. dos? Una espada. Na mão de uma criança. En la mano de una Ela criatura, vai se ferir ella se va a herir e vai ferir outros. y va a herir a otros. Então, se a palavra de Deus não separa em nós Entonces, si la palabra de Dios no separa o en que é nosotros genuinamente lo que espiritual es genuinamente e espiritual o que é da alma, y lo que es del nós alma, vamos ter muitos problemas. vamos a tener muchos E vamos problemas criar problemas para os y outros. vamos a crear problemas a los otros E vamos pelejar contra a edificação de Deus. y vamos a pelear en contra la Porque edificación de Deus Dios. não edifica com aquilo que nasce na alma. Porque Dios no va a edificar con aquello que nace en O el alma. problema é a origem. El problema es el origen. Se não inicia no nosso espírito, Si no inicia en nuestro se espíritu, não é iniciado pelo Espírito si Santo, no tiene inicio en el Espíritu se não é Santo, governado pela palavra de si no Deus, es gobernado por la palabra de Dios, se não é fruto de vidas que têm sido separadas pela palavra, si no es fruto de vidas que han sido separadas por la então é palabra, um serviço almático entonces va a ser un servicio almático e não espiritual. y no espiritual. Agora,
Depois de dizer que a palavra divide alma e espírito, Pero después de hablar entonces que la palabra va a dividir alma y espíritu, diz que ela divide juntas e medulas. va a decir entonces que va a dividir Pode ler o texto, por favor. las coyunturas y los tuétanos. ¿Quiere que lea el 12? Sí. Bueno, porque el versículo de número 12 de Hebreos 4. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que verso tremendo esse. Qué versículo tremendo. Por um lado, que privilégio para nós. Por un lado, qué privilegio para Por outro nosotros. lado, que grande Y responsabilidade. por otro lado, una gran responsabilidad. Nós vamos prestar conta. Nosotros vamos a prestar cuentas. Não importa se o nosso serviço foi admirado por outros ou não. No importa si nuestro servicio fue admirado por otros o no. Importa se ele é genuíno ou não. Importa si él es genuino o no. Nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Estaremos delante del tribunal de Cristo. Então a palavra de Deus, Entonces la palabra de Dios ela é capaz de julgar, es capaz de juzgar, capaz de discernir, capaz de discernir, porque ela separa juntas e medulas, porque ella va a apartar las coyunturas de los tuétanos, discernindo os pensamentos e as intenções do coração. discerniendo los pensamientos y las intenciones del E corazón. aqui eu queria citar dois textos, irmãos, Y yo quería citar dos versículos, dos para tentar textos, ajudar-nos a entender esse trabalho da palavra. para ayudarnos a entender el trabajo de la palabra. Primeiro, Jeremias 17, Primero, 9 e 10. Jeremías 17, 9 y 10. Aquele texto diz que o nosso coração é tão enganoso, Ese texto que dice que nuestro corazón es tan é engañoso, tão corrupto, tan corrupto, que é um assunto sem esperança. que es algo que ya no hay más esperanza. Desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. E o Senhor faz uma pergunta: Y el Señor entonces hace una pregunta. quem o conhecerá? ¿Quién lo conocerá? Às vezes nós ficamos tão empolgados, A veces estamos tan animados, empolgados com o nosso próprio serviço. así con nuestro propio servicio. Mas a questão é a origem. Pero la cuestión es el origen. Quem conhecerá? ¿Quién conocerá? Então Jeremias responde: Y Jeremías va a responder. eu, o Senhor. Yo, el Señor. Eu, o Senhor. Yo, el Señor. Eu esquadrinho o coração. Yo escudriño el Eu corazón. provo os pensamentos. Yo pruebo los pensamientos Para conceder a cada um para conceder a cada uno aquilo que é devido. aquello que es debido. Então esse texto é tão significativo. Entonces ese texto es tan Nós significativo. precisamos apresentar os nossos corações. Necesitamos presentar nuestros corazones, Tomar os nossos corações em nossas mãos. tomar nuestros corazones en nuestras manos E apresentar ao Senhor. y presentar al Señor, Expostos à palavra do Senhor. expuestos a la palabra del Señor. Esqueça os outros. Olviden los otros. Esqueça a igreja. Olvide a la Esqueça iglesia. a obra. Olvide la Esqueça obra. tudo nesse sentido. Olvida todo en ese sentido. Nesse aspecto. En ese aspecto. Esqueça tudo. Olvide Esse é um assunto todo. entre você e o Senhor. Porque eso es algo entre vos y el Señor. Você precisa tomar o seu coração Usted necesita agarrar tu e corazón apresentar ao Senhor. y presentar al Señor. E agora fazer essa oração Y ahora entonces hacer esta oración do Salmo 139. del Salmo 139. Os dois últimos versículos. Los dos últimos Essa versículos. talvez seja uma das orações mais corajosas de toda a Bíblia. Quizá esta sea alguna de las oraciones más encorajadoras, más alentadoras, intrépidas Sí. de la Biblia. Porque Davi diz assim: Porque David va a decir así: sonda-me, ó Deus. Sóndame, oh Dios. Ó irmão, Escudriñame, oh Dios. veja o que implica essa oração. Y veamos lo que implica esta oración. Esquadrinha. Escudriña. Quando uma criança está aprendendo a desenhar, Cuando un niño empieza a dibujar, se você desenhar um coração em uma folha si vamos a dibujar un corazón y una hoja, e der uma folha em branco para ele, y si nosotros damos una hoja en blanco para ese niño, ele terá muita dificuldade de reproduzir aquele desenho. él va a tener una dificultad muy grande en reproducir ese dibujo. Não é assim? ¿No es así? Mas se você tomar esse desenho Pero si agarramos este dibujo e esquadrinhar, y escudriñar, quadricular, hacer cuadrados, e você der outra folha para y ele, agarramos otra hoja, também quadricular, también toda a cuadritos, então ele vai reproduzir o y él desenho, va a empezar a reproducir este Quase dibujo perfeitamente. casi perfectamente, mesmo sendo uma criança. aún siendo un niño. Porque cada quadrinho de cá
Porque cada cuadrito de un lado corresponde ao quadrinho corresponde de outro lado. al cuadrito de otro lado. Então ele vai fazendo o desenho Entonces, passo a passo. él empieza a dibujar paso a paso. Porque ele foi esquadrinhado. Porque él fue escudriñado. Isso é o que o Senhor deseja fazer com os nossos Y eso corações. es lo que el Señor desea hacer con nuestros corazones. Existem ervas daninhas Existen yuyos que nascem que nacen nos recônditos do nosso en los coração. recónditos de nuestro corazón. Hebreus 12 diz assim: Hebreos 12 va a decir: não haja em vós uma raiz de amargura, no haya en ustedes una raíz de amargura que brotando vos perturbe, y que brotando os que perturbe muitos sejam contaminados. y muchos sean Então é contaminados. só o trabalho da palavra viva de Entonces Deus solamente el trabajo de la palabra viva de que pode Dios esquadrinhar o nosso que puede coração. escudriñar nuestro Às corazón. vezes nós achamos que as nossas motivações são tão puras, Y muchas veces pensamos que nuestras motivaciones son tan puras, são tão santas, son tan santas, mas por trás da nossa pero motivação por detrás de estas está motivaciones desejo de glória está pessoal, deseo de gloria personal, desejo de nos mostrar. deseo de mostrarnos. Só Deus pode sondar os nossos corações, Solamente Dios puede escudriñar mas nuestros nós corazones. precisamos apresentar a Ele. Pero nosotros necesitamos Porque Ele não vai presentarnos a fazer. Él porque Él no va a hacer. Se nós não pedirmos Si a Ele nosotros que Ele faça, no le pedimos que Él haga. o nosso Senhor Nuestro é Señor o soberano es el soberano gentil. gentil, O gentil el soberano gentil soberano. nunca invade a nossa vida interior. Él es gentil, amable, es un soberano amable y Él no va a invadir nuestro corazón. Ele disse à igreja de Laodiceia: Él dijo a la iglesia de la Odisea: eu estou à porta. yo estoy a la puerta y Epa. golpeo. Se alguém ouvir a Si minha voz alguien escuchar mi voz e abrir a y porta, abre la puerta, eu entrarei. entraré. Se aquela igreja não abrisse a Si porta, esa iglesia no abriera la o puerta, Senhor continuaria do lado de el fora. Señor iba a seguir del lado de Ele afuera. não ia usar aquele ferro, aquele pé de cabra para Y él, arrombar a porta. y él no iba a usar esta herramienta, pata de cabra, para abrir la puerta. Nunca faz isso. Él nunca hace eso. Ele pede as chaves Él pide las llaves de cada compartimento de cada pieza dos nossos corações, de nuestros corazones, para que nós entreguemos a Ele uma a uma. para que entreguémosles a Él una a una. Ele sabe o que tem nesse coração. Él sabe lo que hay en este corazón. Nós é que não sabemos. Nosotros es que no sabemos. Ele sabe Él sabe tudo, todo, melhor que nós. mucho mejor que Porque o nosotros. verso 13 de Hebreus Porque el versículo 13 de Hebreos, capítulo 4, del capítulo 4, diz que todas as coisas dice que todas las cosas estão descobertas están descortinadas aos a los ojos daquele a de quem temos de aquel prestar a contas. quien tenemos que prestar cuenta. Graças ao Senhor Gracias al Señor por esse seu olhar, por esta su mirada, pela sua palavra. por su palabra. João descreve o Senhor como tendo olhos Juan describe al Señor como que teniendo ojos como chamas de fogo, como llamas de fuego, que tudo sonda, y que todo va a que tudo escudriñar, julga, que todo va a que juzgar, tudo discerne. que todo va a Nós discernir. não podemos enganar o Senhor. No podemos engañar al Nós Señor. não podemos tentar apresentar um serviço ao Senhor No podemos intentar presentar el servicio al Señor para impressionarmos ao para Senhor. impresionar al O Señor. Senhor não se impressiona Él com no se nada. impresiona con nada. Ele conta com a origem. Él cuenta con el A origen. origem é que é o importante. El origen es que es lo importante. Então, quando Davi ora, sonda-me, ó Deus. Y cuando David va a orar, escudriñame, oh Dios. Conhece o meu coração. Conoce mi corazón. Prova-me, Senhor. Pruébame, Señor. Que oração tremenda é essa? Qué oración tremenda. Prova-me, ó Deus. Pruébame, oh Dios. Conhece os meus Conoce pensamentos. mis pensamientos. Vê se há em mim Ve si hay algum en caminho mí mau. algún camino malo. E guia-me pelo caminho Y eterno. guíame por el camino eterno. Rapidamente, vamos pensar um pouco mais sobre esse Salmo 139. Rápidamente vamos a pensar un poco sobre ese Salmo É 139. lindo salmo. Es un lindo salmo. Ele tem 24 versículos. Él tiene 24 versículos, 4 parágrafos. 4 párrafos, 6 versículos em cada parágrafo. 6 versículos en cada párrafo, 4 parágrafos. 4 párrafos. Se você separar os primeiros versículos, Si separamos los primeros versículos, os primeiros 6, los primeros 6, você vai ver que Davi estava maravilhado. vemos que David estaba maravillado. Porque ele diz: tu me sondas e me conheces. Porque él me dice, tú me escudriñas y me conoces. Quando me assento e quando me levanto. Cuando me acosto y cuando me A levanto. palavra nem me chegou na língua e o Senhor já conhece tudo. Todavía la palabra no llegó a mi lengua y tú ya lo conoces Então ele todo. está maravilhado. Entonces él está espantado. Depois no próximo parágrafo, Y en el próximo párrafo, ele está como que amedrontado. él como que está amedrentado. Porque ele diz assim: para onde eu fugirei da tua face? Porque dice, ¿a dónde huiré de tu faz? Para onde Tu me rostro? ausentarei? ¿Para dónde me ausentaré? Se eu disser,
Si yo hablo, as trevas me encobrirão. las tinieblas me Vou me encubrirán. esconder nas trevas. Me voy a esconder acá en las tinieblas. Ele diz assim então: Él va a decir entonces, as trevas las tinieblas não são trevas para no ti. son tinieblas para ti. Para ti, Para ti, as trevas e a luz são a mesma las coisa. tinieblas y la luz son la misma cosa. Esse é o Deus Este es el Dios com quem temos de tratar. con quien tenemos que tratar. Precisamos parar de brincar com Deus. Necesitamos parar de jugar con Dios, Como que um esconde-esconde. como com escondite con Dios. Deus. Então, no segundo parágrafo, Davi está como amedrontado. Entonces, en el segundo párrafo, David está amiedado. No terceiro parágrafo, Y en el tercer párrafo, ele está assombrado. está maravillado. Por que está assombrado? ¿Y por qué él está así Porque ele maravillado? fala: as tuas mãos formaram o meu interior. Porque él va a decir, tus manos formaron mi interior. Teceram-me no seio da minha Me mãe. tejeron en el seno de mi madre, Então ele compreendeu que ele, pequeno en el como vientre era, de mi madre. Y él entendió que desde que era pequeño, ele mesmo sendo pequeno, aún siendo pequeño, ele foi criado para ter comunhão com Deus. él fue creado para tener comunión con Dios. Tuas mãos me deram forma. Tus manos me dieron forma. Então, no último parágrafo, Entonces, en el último párrafo, ele está conquistado. él está conquistado. Então, primeiro maravilhado, En el primero maravillado, depois amedrontado, después amedrentado, depois assombrado y después asombrado, e depois conquistado. y después conquistado. Por causa dessa oração final. Y por causa de esta oración final, Sonda, meu Deus. escudriñame, oh Conhece Dios. meu coração. Conoce mi Prova os corazón. meus pensamentos. Pruébame mis E o pensamientos. último versículo diz assim: Y el último versículo va a decir vê así: se há em mim algum caminho ve mau si hay en mí algún camino e malo guia-me pelo y caminho guíame eterno. por el camino eterno. Qual é o caminho eterno? ¿Cuál es el camino É o eterno? caminho do Deus eterno. Es el camino del Dios Só eterno. Deus é eterno. Solamente Dios es E o eterno. caminho de Deus é eterno. Y el camino de Então, Dios guia-me es pelo eterno. caminho eterno. Entonces, guíame por el camino É eterno. uma oração pedindo companheirismo com Deus. Es una oración a donde Él va a pedir compañerismo a Dios. E isso é oração. Y esto es oración. Oração é companheirismo com Deus. Oración es compañerismo con Dios. Oração não é uma coisa que nós fazemos. Oración no es algo que nosotros hacemos. Oração é um estilo de vida que nós temos. Oración es un estilo de vida que tenemos. Nós vivemos na presença de Deus. Vivimos en la presencia de Dios. E sim, Y sí, nós também verbalizamos también orações. verbalizamos las Mas oraciones. oração é muito mais que verbalização. Pero oración es mucho más que verbalizar. Oração é andar com Deus. Oración es caminar con Dios. Então, a palavra de Deus faz esse trabalho em nós. Entonces la palabra de Dios hace ese trabajo en Sondando e nosotros, discernindo os nossos corações. escudriñándonos y discerniendo nuestros corazones. Não sei se nós temos mais tempo. Vamos então fazer um intervalo agora. Vamos a hacer Depois un intervalo y después seguimos. Esse então é o assunto da segunda exortação. Ese entonces es el tema de la segunda exhortación. Essa é a vocação Y celestial. esta es la vocación celestial. Chamados para ser edificados casa de Deus. Llamados para ser edificados casa de Dios. Chamados para ser participantes de Cristo. Llamados para ser participantes de Cristo. E chamados para entrar no repouso de Deus. Y llamados para entrar en el reposo de Dios. Senhor, nos ajude então a considerar aos seus pés esse assunto. Que el Señor nos ayude a considerar esto a los pies de Cristo. Amém. Amén.